Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, hoje nós vamos dar continuidade do assunto de ontem, casamento em graça. Ontem foi um assunto muito bom, teve bastante comentário, meus irmãos, minhas irmãs interagiram. Nós crescemos em graça, em conhecimento sobre o que é de fato o verdadeiro casamento. Então hoje nós já estamos aqui juntinho para dar continuidade ao assunto de ontem. Então você que já está conosco, já pode pegar aí a Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, do versículo 22 em diante. Vamos fechar essa linha de raciocínio, vamos fazer de tudo para ver se a gente consegue fechar esse assunto, sobre o casamento em graça. Quem assistiu ontem a mensagem, a primeira parte da mensagem Casamento em Graça, já está entendido do que foi tratado ontem e continuidade do que vai estar sendo falado agora. Você que está assistindo pela primeira vez o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, que é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, se sentir à vontade, quiser se inscrever, se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho, faça seu comentário, para que assim que o YouTube tiver, que eu colocar novas mensagens no canal no YouTube, o YouTube estará indicando para você, tá bom? Então você que está assistindo agora pela primeira vez e ainda não assistiu a primeira parte da mensagem Casamento em Graça, depois que você terminar de assistir esta mensagem aqui, eu gostaria que você assistisse a outra mensagem. A outra mensagem está lá no meu canal no YouTube, é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, tá bom? Quando você ler, assistir a mensagem que foi a primeira, que é a primeira parte de Casamento em Graça, você entenderá melhor essa agora que será a segunda mensagem, Casamento em Graça. Tá bom, meus amados irmãos? Então você que já está conosco, fique à vontade. Se quiser compartilhar, se quiser comentar, se quiser interagir, fique à vontade. Eu prometo a vocês que serei rápido, bem objetivo naquilo que será ministrado nesse exato momento, tá bom? Não estarei respondendo o comentário dos meus irmãos, porque é um assunto que precisa de muita atenção para que nós não venhamos dizer algo de nós mesmos, mas sim da palavra do Cristo. Por essa razão, eu estarei focado somente nas Escrituras, mas serei grato a todos que estão participando conosco e desde já eu agradeço a Cristo pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Você que é casado, você que quer casar, você que é casada, você que quer casar, é importante você estar lendo nas Escrituras o que de fato fala a palavra do Criador para você tomar as suas decisões e não tomar decisões precipitadas através de ideia ideológica da religião. A religião diz uma coisa e a palavra do Criador diz outra. Então estarei apresentando para você hoje o que está nas Escrituras. E não o que eu penso, que deixo de pensar. Não é ideologia minha, mas sim o que está nos Escritos. O que está na Bíblia que você carrega debaixo do braço quando você leva para um templo feito por mão de homem. Em Efésios, em Efésios capítulo 5, versículo 22, se você já estiver com as Escrituras abertas aí na sua casa, na sua residência, acompanhe comigo. É importante você ter um caderninho e uma canetinha de preferência vermelha. Não há necessidade que seja vermelha. Qualquer caneta, desde que você faça anotações, que assim quando você tiver dúvida em relação ao casamento, automaticamente você estará verificando as anotações que você fez, tá bom? Então, o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 22? Vamos lá, o que diz a palavra? Ontem falou muito sobre a mulher, hoje vai continuar falando sobre a mulher e para finalizar a mensagem vai falar sobre os homens. Vamos saber de fato como é que o homem deve se portar diante da mulher, da sua companheira, da sua carne, que diz as Escrituras. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aí eu faço a primeira pergunta para vocês, mulheres. Vamos começar primeiro com as mulheres, mas não se preocupa que na continuação do texto vai ter mocotó também para nós que somos homens. Nós hoje vamos ouvir o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos. Vai vir muita coisa, tá bom? Então, olha o que é que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Olha o que ele diz na palavra. Aqui não sou eu que estou te ensinando nada. Eu apenas estou lendo o que está nos escritos, que a religião não te mostra. A religião só mostra como que tu tem de dar dízimo, como tu tem de fazer campanha, que tu tem de subir no monte, que tu tem de ir para um templo feito por mão de homem. Eles não te mostram o que está na palavra. Eu vou te mostrar o que está na palavra. Siga se quiser.
Se não quiser seguir a palavra, siga a homens. Mas eu te aconselho seguir a palavra, porque a palavra que edifica, a palavra que transforma, é a palavra que abre o nosso entendimento para viver a verdadeira graça, o casamento em graça. Então, olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como a o Senhor. Aí vem a pergunta para as mulheres. Como é que as mulheres, elas se sujeitam a Cristo? Qual é a obediência relativa para com Cristo? Porque o escritor aqui, Paulo escrevendo para os Efésios, ele diz que as mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, assim como é no Senhor. E o que é interessante, que aqui eu vou abrir um parênteses e vou frisar aqui. Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com suas próprias mãos, o derruba, destrói. Então é importante a sujeição, a submissão, a obediência ao marido tem que ser no Senhor e não em ideologias humanas. Eu não estou dizendo aqui que você tem de estar debaixo de capricho de homens que não têm conteúdo bíblico, que não sabem nada do que é Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que as mulheres sábias, ela edifica a sua casa de acordo com o que elas conhecem nas Escrituras. Agora imagine uma mulher que casou, que quer casar, se não examina as Escrituras. Aí terás um casamento frustrado. É importante. É por isso que em Efésios, capítulo 5, anote aí, meu irmão, anote aí, minha irmã. Capítulo 5, versículo 22 vai dizer: vós, mulheres, sujeitais aos vossos maridos como a o Senhor. Olha o que diz o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Aqui o negócio vai começar a esquentar. Quem é o cabeça da mulher? É o marido. O cabeça da mulher é o marido, correto? E quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Então vamos lá. Isso aqui é importante. Em Efésios capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da mulher, ou seja, aonde está a autoridade? Aonde está a sabedoria para poder manusear e conduzir o seu relacionamento de forma correta, para que não haja dano nem da parte do homem nem da parte da mulher. E no decorrer da mensagem você vai entender por que para a mulher o Senhor aconselha, usando o apóstolo Paulo, que ela seja submissa, e para o homem que ele ame. Então presta atenção, a mulher, a maioria das mulheres, elas têm dificuldade em obedecer. E a maioria dos homens, eles têm dificuldade em amar. Os homens, a maioria dos homens são brutos. Não estou dizendo todos, mas são brutos. Então o Criador, já sabendo disso, ele já dá a ordenança específica. Você mulher, que tem dificuldade de obedecer, obedeça. Você marido, que tem dificuldade para o amar, o amem. Né? E aqui no decorrer da mensagem a gente vai entender. Então vamos de acordo com o que está dizendo as escrituras sagradas, tá bom? Vamos lá. Então olha o que está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Então, por que o Criador fala para a mulher ser submissa ao marido? Porque o marido é o cabeça da mulher. Tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando o apóstolo Paulo tira essa palavra do homem com a mulher e coloca para a igreja que Cristo é o cabeça da igreja, ele já se refere em espírito. Então, em espírito, o cabeça da igreja é Cristo. Cristo, ele é espiritual. É por isso que ele fala que nós temos a mente de Cristo. Para Cristo, ele não é, presta atenção, Cristo não é o cabeça do homem e da mulher. Cristo não é o cabeça do homem e da mulher. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja espiritual, o corpo espiritual. Olha, vai vendo. Vai vendo. Vamos lá. Então, tanto o homem
como a mulher, em espírito, tem um cabeça, que é Cristo. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. O cabeça da mulher é o homem, mas o cabeça da igreja é Cristo. Por isso que, sabendo que nós somos um espírito com o Senhor, logo devemos a obediência a Cristo, que é o cabeça. Então o apóstolo Paulo faz uma analogia aqui para explicar para o povo naquela época como deveria ser o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então, como eles eram casados e alguns queriam casar, o apóstolo Paulo faz uma analogia de um relacionamento conjugal para explicar. É por isso que no final do texto aqui, ele vai falar: grande é o mistério, mas me refiro à igreja. Então, qual é o elo de comunhão, de diálogo, de conversa, de entendimento e de fidelidade que tem de ter entre o marido e a mulher? A mulher tem de prestar a obediência ao marido, porque é o cabeça. E o marido, amais a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, que deu a vida por ela. Quem é que tem de cuidar da mulher? É o marido. Quem é que tem de cuidar da igreja? É Cristo. Quem é o cabeça da mulher? É o marido. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Isso aqui é forte. Vai vendo. Vamos lá. A continuação do texto vai dizer assim, versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, e a palavra sujeitar-se a Cristo é obediência a Cristo, a um ser superior, que está acima daquele que obedece. Certo? Então, olha o que o apóstolo Paulo fala. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, eu vou ler novamente com calma para você entender. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas aos seus maridos. Mulher, de que forma você está sendo sujeita a Cristo? Será que é por metade ou é em tudo? Será que a obediência a Cristo, ela está sendo na perfeição ou na imperfeição? Porque o apóstolo Paulo fala aqui que a obediência ao marido, ela tem de ser na mesma proporção que é ao Cristo. Isso aqui é forte. É por isso que muitos relacionamentos hoje na vida conjugal não funcionam. É porque não tem o diálogo, não tem a conversa, não vem o entendimento. E é por isso que fica esse problemão. O homem, ele precisa examinar as escrituras para descobrir as revelações na 14 carta do apóstolo Paulo. Pelo incrível que pareça, o apóstolo Paulo, apesar de ser um homem solteiro, que não era casado, mas foi um homem que ministrou bastante assuntos sobre casais. E você, mulher que é casada, você, homem que é casado, está com dificuldade no teu relacionamento? Abra as escrituras nas 14 cartas do apóstolo Paulo e veja o que está lá. Não vá atrás de recursos humanos. Não vá atrás do teu suposto pastor contar os teus probleminhas do relacionamento que eles vão jogar para o público. Por quê? Porque são homens cegos. Examina a palavra do Criador e pede a revelação de como que é um casamento em graça. Casamento sem submissão, casamento sem amor, não vai para frente. E é o que está faltando hoje em muitas pessoas. A mulher tem de obedecer o marido. Por que tem de obedecer o marido? Porque é o cabeça. Porque ele é o condutor. Quem é o condutor da igreja? Não é Cristo? Você obedece a Cristo? Ah, obedeço. Faz certinho? Faço. Beleza. E o marido? Como é que está sendo? Como eu disse na outra mensagem, é importante você ler a outra mensagem, que é a parte 1 do casamento em graça. Lá eu mostrei nas escrituras que a mulher solteira cuida das coisas do Senhor. E a mulher casada cuida das coisas que é para com o marido. Aí a religião fala que você tem de casar para ir fazer a obra de Deus. Tudo é o contrário. Aí sabe o que acontece? A irmã acredita nessas mentiras da religião, casa, em vez de cuidar do marido, ela casa e diz que vai fazer a obra de Deus. Lá nos tempos feitos por mão de homem. Não tem atenção para o marido, não faz a comida na hora certa, não faz os deveres domésticos.
E o que acontece? O casamento começa a entrar em crise, contendas. Mas a Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas que é para com o marido. Da mesma forma o marido que é casado, tu não é para estar dentro de templo não, meu irmão. Fazendo o que o pastor manda não, meu irmão. Você é para estar cuidando da tua esposa. Casou? Eu queria fazer a obra de Deus, apesar que a obra de Deus já foi feita. Mas quer fazer? Por que não ficou solteiro? É forte, vamos lá. Então olha o que está dizendo o versículo 25 de Efésios capítulo 5. Diz assim: vós, marido, agora que vai falar com nós. Chegou o momento. Você, varão que está aí assistindo aí, até comente. Prepare, que agora o evangelho da graça vai cair sobre os nossos lombos. Vamos lá. Em Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Nós estamos começando a pregar isso aí, porque o que a gente mais está vendo aí, que a graça está crescendo, está aumentando, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus pregando a graça, e também está migrando para dentro da graça os falsetes da graça. Estão pregando aí a libertinagem em relação a casamento e vidas conjugais. Então precisamos ter cuidado. Por isso que eu faço questão de provar nas Escrituras que o apóstolo Paulo, sendo solteiro, foi o que mais pregou sobre relacionamento. Nós precisamos ter cuidado com essa questão. Os religiosos viram que o sistema está caindo, está desmontando, e eles estão entrando dentro da graça, disfarçado de graça. Mas nós que temos os olhos iluminados, estamos de olho nesses pregadores aí das redes sociais. Estamos só observando. Tá? Observai-vos todas as coisas e retém o que é bom. Família aqui na terra é patrimônio do Criador. Tem de estar em primeiro lugar. O esposo, a esposa, os filhos. A igreja tem de estar em primeiro lugar. Cuidado. Olha o que está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amais as vossas mulheres. Será que muitos já sabem o que é amar as vossas mulheres? Vamos lá. As vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E faço a pergunta. Você que está assistindo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem. No início do versículo, capítulo 5, versículo 22, diz que a mulher tem de obedecer ao marido, tem de ser submissa ao marido. Quem diz isso? É a palavra, não é o João Rodrigues. Não me vejam como carrasco, eu estou aqui para mostrar o que está na palavra. A não ser que você não lê a tua Bíblia, a não ser que você não examina. A não ser que você pregue uma graça, só aquela que te satisfaz. Não prega a graça por completo. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 22, fala que a mulher, ela precisa ou ter uma obediência ou uma submissão ao marido, certo? Em Efésios capítulo 5, versículo 25, fala que o esposo tem de amar a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aí eu faço a pergunta para você, para o casal, para você que está assistindo. Qual é a missão aqui mais difícil? É obedecer. É a mulher obedecer o marido? Ou o marido amar as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja? Porque se fosse para mim amar a minha esposa da forma que eu quisesse, poderia até ser uma colocação até fácil. Só que o escritor aqui, o apóstolo Paulo, fala que eu tenho de amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. E qual foi a prova que Cristo mostrou pela sua igreja? Foi dando a vida por ela. Então o seu esposo que ama a esposa tem de estar, não é que tenha, mas tem de estar preparado. Você que casou e entendeu que se tornou uma só carne, você tem de estar preparado que como cabeça, você tem de proteger a sua esposa e se for possível até dar a vida pela própria esposa. Porque o amar aqui, que o apóstolo Paulo está falando em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele vai dizer: vós, marido, amais as vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aí vem a pergunta: você está preparado para entregar-se pela sua esposa, a própria vida pela esposa? É uma coisa a ser pensado.
Então, pelas conclusões que eu tirei, não querendo ser ignorante, eu acredito que aqui é muito mais difícil a tarefa que o Criador deixou para o homem, para o esposo, do que a tarefa que ele deixou para a mulher. A obediência, por que o Criador destinou a obediência para a mulher? A mulher, para quem não sabe, a própria ciência fala que a mulher, ela é muito emocionalista e o homem, ele é racional. Então vamos lá, preste muito bem atenção no que eu estou falando. O homem, ele age pelo lado racional. Para quem não sabe, dentro da nossa cabeça tem dois cérebros que é ativa de imediato. Tem o racional e o emocional. O lado esquerdo, ele é racional. O lado direito, ele é emocional. Geralmente, a maioria das varoas, das mulheres, elas são emocionalistas. Elas agem na emoção. Elas primeiro ativam o lado emocional para depois vir a razão. Já o homem, ele age primeiro o lado racional para depois vir o emocional. Isso é a ciência que estou falando aqui. É só para você entender. Então, o lado emocional precisa de uma cautela muito mais avançada para ter obediência. É por isso que a mulher, ela tem dificuldade de obedecer. E o Criador determina isso a ela. Seja obediente ao vosso marido. Isso é forte. Assim como no Senhor. E os vossos maridos, amais a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja que deu a vida por ela. Então nós que somos homens, nós somos mais que bruto. Mas é difícil você ver um homem por ali chorando. O homem chora, claro que chora, mas é muito difícil. A mulher, a gente vê ela com mais flexibilidade em questão de chorar. Por quê? Porque é mais emocional. Então o Criador, já sabendo dessas verdades, ele age com pureza, com sabedoria, como sempre. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu irmão que casou, cuide bem da sua esposa, não maltrate a sua esposa. Casamento é fidelidade, é diálogo e compreensão. Casamento não é um papel, casamento não é uma aliança, casamento não é você jurar diante de um padre ou de um pastor. Casamento é você manter um elo de fidelidade para com o cônjuge. Casamento é você cuidar bem da sua esposa. É por isso, você varão, você que prega a graça, eu não vou nem falar da religião. A religião a gente já sabe. Vamos falar de nós aqui da graça. Nós que pregamos a graça, precisamos entender que precisamos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Está preparado? Então, quando nós amamos a nossa esposa verdadeiramente na graça, nós estamos preparados para tudo. O protetor da casa é o homem. Cristo nos colocou como cabeça. Não tire a autoridade do teu marido, você esposa. E você esposo, não maltrate a sua esposa. Cuide bem. Isso é o casamento em graça. Casamento não vem pronto. Casamento é construído. A partir do momento que tu tem o primeiro ato de amor com a tua esposa, mantém a relação, dali vocês casaram, coabitaram e começaram a amar uns aos outros, ter respeito, ter amor, ter carinho. A mulher que ama o marido de verdade, ela obedece. E o marido que ama a esposa de verdade, ele o cuida, ele o protege, porque ele ama de verdade. Se for possível, dá até a própria vida. Então não vá atrás de pastores, não vá atrás de homens, não vá atrás de padre pedindo conselho para ser agregado no teu casamento. Você que é casado, você que é um homem casado, você que é uma mulher casada, abre as escrituras, pede a revelação do Espírito Santo, vai nas 14 cartas do apóstolo Paulo e pede para o Senhor te conduzir em sabedoria como você manter o teu relacionamento de pé. Nunca cá na besteira de pegar a sua vida conjugal e querer contar para terceiro. Porque o meu pastor, ele é o meu pai na fé, eu tenho de contar para ele para ele orar pelo meu casamento. Não vá nessa besteira. Eu conheço muitos casos aí polêmicos de homens que foram confiar em pastores. Cuidado, tá? Isso é vice-versa. É na palavra que você descobre qual é o verdadeiro casamento em graça. E aonde é que eu consigo examinar isso aí, meu irmão? Tá aqui em Efésios capítulo 5, do versículo 22 em diante. Depois você assista a outra mensagem que eu disse ontem sobre a primeira parte do casamento em graça, que vai estar falando algo mais a fundo, né? Então capítulo 5 de Efésios, versículo 26 vai dizer assim:
Olha por que precisamos ter esse tipo de conduta. Por que o marido tem de amar a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja? Porque o 26 vai falar assim, para que a santifica, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lembra que eu disse agora há pouco? Então um casamento bem alicerçado, bem firme, tem de ser pela lavagem da palavra. A palavra da fé, a palavra do Cristo ressuscitado, é ela que nos mantém de pé. Sempre coloca em primeiro lugar a palavra. O que é palavra, meu irmão João Rodrigues? Palavra é verbo, palavra é o próprio Cristo ressuscitado dentro de mim e de você. As Escrituras falam que nós temos a mente de Cristo. Então, através da palavra, a gente tem um discernimento de conduzir o nosso relacionamento em graça. É forte. Por que eu estou pregando sobre o casamento? Eu acho que poucos pregadores da graça estão pregando sobre isso. Eu estou pregando isso aqui só por causa de algumas situações que estão acontecendo. Que tem alguns aí que se dizem estar em graça e fica pulando de relacionamento em relacionamento, maltratando a esposa, dizendo, já estou salvo, meu espírito já foi eleito, e tudo que eu estou fazendo na obra. Meu irmão, pense bem. O que planta na carne, a gente colhe na carne. Cuidado, talvez você está iludido que já foi eleito antes da fundação do mundo e não tem nada a ver, porque os frutos não estão condizendo. E o Cristo disse, é pelos frutos que conhece-se a árvore. Ama sua esposa de verdade? Será? Então vamos lá. Então olha o que diz o versículo de número 27. Para que apresentais a si mesmo, igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o que o apóstolo Paulo fala, usando um relacionamento aqui conjugal para exemplificar como é que nós que somos a igreja, temos de se apresentar diante de Cristo. E nós já estamos nessa condição, sem mácula, né, sem ruga, sem nada, sem pecado. Porque nós nascemos depois do ano 70, sem pecado, nada disso. Mas precisamos ficar atentos nessas questões, né? Então olha o que está dizendo o versículo de número 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como o seu próprio corpo. Eita pancada! Vai, varão. Vai, irmão. Como é que eu tenho de amar a minha esposa? Como é que você tem de amar a sua esposa? De acordo com o que está dizendo nos escritos. De acordo com o que está dizendo na carta de Efésios. Que o apóstolo Paulo escreve para os crentes daquela época. Como é? Eu tenho de amar a minha esposa assim como eu amo o meu corpo. Essa é a verdade. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas essa é a verdade. Você tem coragem de maltratar seu corpo, meu irmão? Você tem coragem de cortar o seu corpo, meu irmão? Será que tem? Tem coragem de deixar o seu corpo passar fome? É forte. Vamos ver o que está na palavra. Eu vi aí um vídeo aí, algumas semanas atrás aí, um suposto pastor, que não existe pastor, no Novo Pacto é dom de pastor, mas tinha um manipulador aí da religião, espancando a sua esposa. Gravaram o vídeo e jogaram na internet. Aí virou aquele problemão. Depois ela veio nas redes sociais pedindo um perdão, entre aspas. Aí eu pergunto, pela atitude dele, eu não estou aqui para acusar não, eu estou aqui para dar um lembrete. Para nós, pregadores da graça, tomar aquilo como exemplo. E saber o que nós estamos fazendo com as nossas esposas. Será que aquele senhor que estava agredindo a sua esposa, dizendo que é um pastor, degrenindo a própria religião dele, será que de fato ele ama o corpo dele? Ele está cuidando do corpo dele? Porque a nossa esposa é o nosso corpo. Pelo incrível que pareça. Então olha o que diz o versículo 8. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. E quem ama o corpo? Olha o que acontece. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então quando eu demonstro amor pela minha companheira, pela minha esposa, pela minha mulher, eu mostro que me amo a mim mesmo. Tá bom, meus amados irmãos? Eu acredito que os meus irmãos entenderam o que é o casamento em graça. Como eu expliquei ontem, está baseado em 3 fundamentos: fidelidade, diálogo e compreensão. Precisa ter isso num relacionamento. Pelo incrível que pareça,
Tá bom, meus amados irmãos? Desde já eu quero agradecer a todos meus irmãos, minhas irmãs, que participou conosco, que viu essa mensagem, que vai compartilhar essas mensagens, que vai comentar, fique à vontade. Não deu para mim responder os comentários dos meus irmãos, mas prometo que na próxima mensagem, que já vai ser outros assuntos, tá entendendo? Eu vou estar interagindo com meus irmãos, responder todos os comentários, tá bom? Graça e paz e até a próxima mensagem.